Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome, tá ok? Não existe nos dias de hoje mais apóstolo de Cristo. Se alguém falar que é apóstolo da igreja, que é apóstolo de Cristo, é mentiroso. Eu queria estar falando agora um pouquinho mais rapidinho, só para explicar e esclarecer algumas coisas. Eu gravo esses vídeos aqui, né? Sobre o Evangelho da Graça somente. Eu tenho tentado falar muito com os que deveriam ser, né, cristãos, mas todavia, devido a grande entrada que a igreja sofreu, a cristandade, né? Porque na igreja, o terreno da igreja é o terreno sagrado, onde o próprio Senhor Jesus cuida. Mas na cristandade, que é a casa grande, onde cresce o joio e o trigo junto, onde tem bodes, onde tem ovelhas e bodes, onde tem peixes bons e peixes ruins, não que um deles tenha falado mal do outro, não, mas todavia o terreno, a grande casa, né? E a gente tem como ser uma pessoa se diz cristão, nem por isso ela é cristão. Uma pessoa que fala que é cristão realmente não quer dizer que ela é cristão. Uma pessoa que fala que é cristão e ela fala que ela tem que fazer algo para se salvar, certamente não é cristão. Uma pessoa que fala que é cristão e pode perder a salvação por fazer isso, aquilo, certamente não é cristão. Ou seja, ela está ainda no evangelho anátema, no evangelho maldito ou amaldiçoado, o qual Paulo combatia grandemente, principalmente lá em Gálatas nós vemos isso. Em Atos, a gente vê a assembleia que o apóstolo Paulo vai ter junto com os outros apóstolos para poder expor o evangelho que ele pregava, o qual era esse Cristo crucificado, e que a gente consegue ver nitidamente em Corinto. A gente vê que ele fala que a única coisa que ele interessava para ele era pegar Cristo crucificado, somente isso. A gente vê Paulo apresentando a Cornélio, sendo Cornélio e os dele, da família dele, apresentando esse evangelho, quando ele começa a explicar quem é o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é Deus, que se fez carne, que veio a esse mundo para morrer por todo aquele que crê, derramando o seu sangue com a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, a partir daquele momento, eles creram e o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, selando eles para a confirmação da salvação. Isso mesmo antes de ser batizado, sendo em seguida sendo batizado, porque devemos ser batizados, mas o batismo não salva ninguém. Mas voltando aqui para nosso resumo que eu quero trazer para vocês, é que eu não gosto de ficar debatendo. Muitas vezes, quando a pessoa escreve alguma coisa na minha rede social, e a gente fica naquele detalhe, será que essa pessoa está com sinceridade, que ela está querendo saber do que ela está argumentando porque ela acha que o que ela aprendeu está certo e tal, ou ela está debatendo para criar causa? E uma coisa eu observei, porque eu chamo as pessoas e falo, quiser me perguntar alguma coisa, se estiver com dúvida, pode me chamar no privado. Alguns são conhecidos meus, têm meu contato, e eu falo, me manda um zap. E não fazem isso, e param de falar um tempo, e logo depois voltam de novo com a mesma chatice, fica incômodo, porque todo tempo eles estão defendendo não a Cristo. Se eu estivesse falando algo errado da palavra, eles defendendo a palavra, do que eu estaria falando de errado, mas todavia nós vemos claramente que eles estão falando mal, defendendo, aliás, as denominações que atrapalham mais do que qualquer coisa nesse mundo, porque são coisas criadas por homem que prendem as pessoas
e não dão a certeza da salvação, pelo contrário, tiram a certeza da salvação, dizem que as pessoas têm que fazer isso ou aquilo. E é muito triste ver isso, que a maioria ou é meu amigo de infância, ou é conhecido, mas todo o tempo eu não quero estar aqui bloqueando as pessoas, sabe? E elas se dizem ser cristãs, mas todo o tempo quando se coloca um versículo da Sagrada Escritura, da Bíblia, dizendo, mostrando que, claramente que o Senhor, Ele mesmo fala que quem crê nele tem a vida eterna, ou como eu publiquei Hebreus 11, a galeria da fé, todavia eles, não, mas refutando a Bíblia, refutando a palavra de Deus, falando, não, mas isso não é bem assim, não, é porque ele... porque Balaão, porque, sabe, arrumando coisas que não fazem sentido. E automaticamente isso me entristece bastante em ver essas pessoas. Eu nem sei o que elas postam nas redes sociais delas. Elas estão em denominações, estão em seita, em separação, que o seu Jesus reprova, Deus reprova. O apóstolo Paulo deixa bem claro que, dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, porventura está Cristo dividido. São separações, divisões que o Senhor não se agrada. E a gente também pode ver claramente lá em Judas, né, no Evangelho de Judas, só tem um capítulo falando também, deixando bem claro que as divisões, as seis, isso é coisa que não convém. E todo o tempo essas pessoas não se atentam que o Senhor não tem certas coisas que não é de Deus. Se a igreja tem mulher que levanta com palavra, que fala na igreja, é errado. Simples, ponto. Não permito que a mulher fale nas igrejas. O apóstolo Paulo deixa bem claro. E essas coisas são o quê? Mandamentos do Senhor. A mulher não traz véu sobre a cabeça. O que está escrito? Que a mulher deve usar véu por causa dos anjos. Não é por causa de modinha da época. Ou seja, é bem claro. Só que eu não quero ficar entrando nesse detalhe. Tem irmãos que pregam sobre doutrina e tal. Eu acho que doutrina é uma coisa para uma pessoa que já é salva poder entender a doutrina. Mas essas pessoas, infelizmente, elas não têm salvação, a certeza de salvação não tem, e andam perturbando, atormentando as pessoas que podem vir a entender, que podem receber o Evangelho. Todavia, elas não querem que as outras pessoas estejam com a certeza da salvação. Elas negam Cristo quando elas falam que elas têm que ter obras. Porque é o que o apóstolo Paulo falava. Todo tempo, esses são os falsos irmãos que atrapalham verdadeiramente a pregação do verdadeiro evangelho, o qual é Cristo crucificado para todo aquele que crê. Se você crê em Cristo como sendo o seu Salvador, como ele tendo morrido no seu lugar, você tem a vida eterna, não pode mais perder, porque o Senhor Jesus mesmo fala que todo que for a ele, de maneira nenhuma ele jogará fora. E ele fala mais ainda que ninguém pode arrebatar uma ovelha ou da sua mão ou da mão do seu pai, porque o seu pai é maior que todos, e ele e o pai são um. Então, essa é a palavra que eu tenho para trazer hoje. Eu não quero estar entrando em discussões nas redes sociais, mas espero realmente que isso seja... Se a pessoa quer realmente perguntar, me manda uma mensagem e eu vou responder, entendeu? Pode ir no meu privado, alguma coisa, manda mensagem, eu vou responder. Se alguma coisa, se tiver dúvida, alguma coisa não souber, eu indico um outro canal de outros irmãos. Se tem irmãos que podem solucionar algum problema, podem perguntar alguma coisa. Se for pergunta, como diz o irmão, se for pergunta fácil, eu sei, se for difícil, não. Mas o que importa é a pessoa querer saber sobre o Evangelho, querer saber sobre Cristo Jesus. Uma pessoa que tem curiosidade,
em saber as coisas de Deus, essa pessoa ela está no bom caminho, tá bom? Fiquem com Deus e creiam somente no Senhor Jesus. Amém.